Alunos, falarei agora sobre a teoria ácido de base de Bronsted e Lowry. Bronsted, um químico dinamarquês, e Lowry, um químico britânico, em 1923, falaram que ácidos eram íons ou moléculas doadoras de prótons, que nós representamos os prótons pelos íons H+, enquanto que as bases eram íons ou moléculas aceptoras, ou seja, moléculas que recebiam prótons, íons H+. Então, pegando aqui o primeiro exemplo, a reação do ácido clorídrico com a molécula de água com um de seus pares de elétrons livres vai pegar o hidrogênio do ácido clorídrico para ela. Consequentemente, segundo o conceito de ácido e de base da teoria de Bronsted e Lowry, o ácido clorídrico, o HCl, é a molécula que está doando o H+, então ela é classificada como ácido, e a água, a molécula que está recebendo esse íon H+, seria a base. Nessa teoria, nós classificamos em ácido e base tanto os reagentes quanto os produtos. Então, na reação de volta, o ânion cloreto, com um de seus pares de elétrons livres, vai pegar o hidrogênio de volta do íon H3O+, então o íon H3O+, seria um ácido e o ânion cloreto seria a base. Então podemos dizer aqui que nós temos dois pares ácido-base conjugados. Um par é o ácido clorídrico e o ânion cloreto. O par ácido-base conjugado sempre se difere pela presença de um hidrogênio, enquanto que a água e o H3O+, é o segundo par ácido-base conjugado. Aqui na reação da amônia com a água, na reação abaixo, o nitrogênio da amônia com o seu par de elétrons livres vai pegar um hidrogênio da molécula de água para ele. Então a amônia estará nessa reação recebendo o íon H+, então é classificada como base, e a água estará doando o íon H+, então seria o ácido. Na volta, o oxigênio da hidroxila, com um de seus pares de elétrons livres, vai pegar o hidrogênio de volta do íon amônio. Então, o íon amônio é classificado como ácido, está fornecendo íons H+, enquanto a hidroxila é classificada como base, está recebendo o H+. Temos aqui a amônia e o cátion amônio como um par ácido-base conjugado, e a molécula de água com o ânion hidroxila, o segundo par ácido-base conjugado. Aqui neste slide nós temos mais uns exemplos de reações ácido-base, segundo a teoria de Bronsted e Lowry. Então nós temos aqui os ácidos, que são os doadores desses hidrogênios aqui que estão em azul. E essas moléculas aqui são as moléculas de base, que são as moléculas que estão utilizando os seus pares de elétrons livres para pegar o H+ das moléculas do ácido. E na reação de volta nós temos o ácido conjugado dessas bases e as bases conjugadas destes ácidos. Muitas substâncias possuem um caráter anfórico, ou seja, elas se comportam como ácidos ou bases de Bronsted e Lowry, desde que sejam colocadas para reagir com uma base ou um ácido adequados. Aqui na primeira equação nós temos a molécula de água que se transformou em H3O+, ou seja, o oxigênio com um de seus pares de elétrons livres pegou o H+ da molécula de ácido clorídrico. Então a molécula de água aqui está atuando como uma base, enquanto que na reação de baixo a molécula de água se transformou em íon hidroxila, porque o nitrogênio, com o seu par de elétrons livres aqui na amônia, pegou um hidrogênio da água para ele. Então a água está atuando como doadora de íons H+, então ela está desempenhando um papel de ácido. Por isso nós podemos chamar a água de uma substância anfótera, porque dependendo das substâncias que ela foi colocada
para reagir, ela pode desempenhar tanto um papel de base quanto um papel de ácido. Nessas duas equações aqui ao lado, nós temos o ânion bicarbonato atuando tanto como base, né, uma espécie química aceptora de íons H+, aqui ele se transformou em H2CO3, ele recebeu um hidrogênio, e na equação de baixo ele está atuando como um ácido, porque ele vai estar doando este hidrogênio ionizável aqui para a hidroxila. Então temos ele desempenhando os dois papéis, tanto de base quanto de ácido, por isso nós podemos chamar o ânion bicarbonato também de uma substância anfótera, que apresenta um caráter anfótero. E ainda falando sobre este caráter anfótero, nós temos aqui uma reação entre dois ácidos, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Como o ácido sulfúrico ele é o ácido mais forte, então ele vai desempenhar um papel de ácido de bronze de Lowry, enquanto que o ácido nítrico, mesmo com esse nome de ácido nítrico, por ser o ácido mais fraco, tá? Por ser o ácido mais fraco, nesta reação ele vai desempenhar um papel de base. Então, o seu oxigênio com um par de elétrons livres vai pegar um hidrogênio do ácido sulfúrico para ele. Então, o ácido sulfúrico está desempenhando um papel de ácido de bronze Lowry, enquanto o ácido nítrico está desempenhando um papel de base de bronze Lowry. Como eu acabei de falar de forças de ácidos, eu vou apresentar aqui para vocês uma tabela de forças relativas dos pares ácidos-básicos conjugados. Então nós temos aqui na primeira coluna os ácidos e na segunda coluna as suas bases conjugadas. E aqui do outro lado é o complemento desta tabela. Nós temos aqui o ácido perclórico como o ácido mais forte desta lista e a molécula de hidrogênio como um ácido mais fraco. Se o ácido perclórico é o ácido mais forte, a sua base conjugada, o ânion perclorato, vai ser a base mais fraca. Enquanto que o íon hidreto, que é a base conjugada da molécula de hidrogênio, é classificada como a base mais forte. Então vale a pena lembrar isso. Se um ácido é um ácido forte, a sua base conjugada será fraca, e se o ácido for fraco, a sua base conjugada será forte. Sabendo dessa força relativa entre ácidos e bases, nós conseguimos descobrir qual equilíbrio químico está mais deslocado para o lado dos produtos. Nós podemos pegar as duas primeiras equações para ver qual desses dois equilíbrios está mais deslocado para o lado dos produtos. Nessas duas equações, o ácido clorídrico está desempenhando um papel de ácido de bronze de Lowry, porque ele é a substância que está doando prótons. Já a água e a amônia estão desempenhando aqui um papel de base de bronze de Lowry, porque elas estão recebendo esses hidrogênios do ácido clorídrico. Para saber qual dos dois equilíbrios está mais deslocado para o lado dos produtos, eu vou ter que comparar a força dessas duas bases. A equação que estiver com a base mais forte vai estar com o seu equilíbrio mais deslocado para o lado dos produtos. Então, segundo a teoria de bronze de Lowry, nós podemos falar que quanto mais forte forem os ácidos e as bases do lado dos reagentes, mais o equilíbrio vai estar deslocado para a direita, para o lado dos produtos. Voltei aqui para o slide anterior, achei a molécula de água, tá? Na escala de força relativa, e aqui a molécula de amônia. Tá? Como a amônia está mais na parte de baixo desta tabela, nós podemos falar que a amônia é uma base mais forte do que a água, e por isto que o equilíbrio da segunda equação está mais deslocado para o lado direito, para o lado dos produtos.
porque a amônia é uma base mais forte do que a molécula de água. Comparando agora a primeira equação com a última, nestas duas equações eu tenho a água desempenhando o papel de base de Bronsted e Lowry. Na primeira equação nós temos o ácido clorídrico desempenhando o papel de ácido. E na última equação quem desempenha o papel de ácido é o ácido sulfúrico. Então, comparando essas duas equações, já que as bases são as mesmas, a comparação para saber qual dos dois equilíbrios está mais deslocado para o lado dos produtos vai ser a comparação da força dos ácidos. Então, agora aqui na tabela eu vou achar o ácido sulfúrico na coluna dos ácidos e o ácido clorídrico, que está aqui embaixo do ácido sulfúrico. Já na coluna dos ácidos, quanto mais no início da tabela, mais forte será esse ácido. Então podemos concluir que o ácido sulfúrico é um ácido mais forte do que o ácido clorídrico. Então, como concluímos que o ácido sulfúrico é um ácido mais forte do que o ácido clorídrico, nós podemos falar que o equilíbrio químico desta terceira equação está mais deslocado para a direita, para o lado dos produtos, do que o primeiro equilíbrio. Tranquilo, alunos? Vamos ficando por aqui e no próximo vídeo vou continuar falando sobre forças de ácidos e bases, baseado nessa teoria ácido-base de Bronsted e Lowry. Valeu e até mais.